dia, amada igreja. Graça e paz, amém? Amém. Vamos aquietar nossos corações, né? Que alegria poder estar, né, mais um domingo aqui, revendo os irmãos, colocando os assuntos em dia, mas que agora nesse momento a gente possa estar com o coração voltado para adorar a Deus. Amém? Gostaria de começar esse momento lendo um versículo, Mateus 22, 34. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Durante essa semana, o Espírito Santo me incomodou assim, né? Se eu estava amando a Deus acima de todas as coisas, quanto tempo do meu dia eu estava dedicando para Deus, né? Eu coloquei na balança, assim, o tempo que eu passava no celular, o tempo que eu ficava nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tempo que eu... E do outro lado, o tempo que eu passava amando a Deus, né? Em adoração, em oração, na leitura da palavra. E o Espírito Santo me incomodou muito, né? Porque se me mostrou, né? Quando algo toma o lugar de Deus na minha vida, eu acabo adorando isso, né? Então, queria convidar vocês, desafiar vocês nessa manhã para estar entregando, né? Muitas vezes algo que tem tomado o lugar de Deus na vida de vocês. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa manhã. Muito obrigado porque nós podemos estar aqui para te adorar, Pai. Queremos te entregar também, Pai, tudo em tuas mãos, Deus, todas as distrações, todos os medos, todas as angústias, todas as incertezas, todos os questionamentos, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento nós precisamos estar te adorando em espírito e em verdade. Também te entregamos, Pai, mais uma vez, tudo que tem nos afastado de Ti, tudo que tem nos feito desviar dos Teus caminhos, Deus. Que realmente possamos estar nos quebrantando diante dos Teus pés, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eu possa estar recebendo esse louvor, essa adoração, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos colocar de pé. Tudo
adoração, Pai. Muito obrigado por cada coração aqui, Pai, disposto a estar te adorando, Pai, a estar te servindo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Todos os cânticos, todos os aplausos, Pai. Toda a honra, toda a glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Continua nesse tempo de louvor e adoração, e particularmente de nós aquietarmos, né, o nosso ser para ouvir, né, aquilo que Deus tem para os nossos corações nesta manhã. E essa manhã é um momento de muita alegria, porque nós vamos dar a oportunidade, né, para o Henrique e o Shigura, e juntamente com a sua esposa, Dani, para testemunhar, falar, expressar, repartir, né, um pouco desse novo desafio que Deus tem colocado na vida deles como casal, e eu quero crer também como discípulos de Jesus Cristo, amém? Então eles estão, não é que estamos deixando, sim e não também, né? Eu fico com dificuldade de definir, né? Mas nós como igreja estaremos enviando esse casal, que eles vão estar repartindo um pouco desse novo desafio, né, que Deus está colocando no coração, na vida deles. E nós como igreja então queremos embarcar juntos, né, em fé, em oração, em ânimo, e tudo mais, tá? Então que a igreja possa se edificar, né, com esse casal que tem raízes, né, nessa comunidade, particularmente o Henrique, né? Henrique desde adolescente comunga aqui, né? Nossa, comungar é um termo meio arcaico, acessava, transitava em nosso meio, é isso, né? Então Deus possa abençoar tremendamente vocês, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, bom dia a todos. Quando o pastor ele lançou o convite na quarta-feira à noite, né? Eu falei, vamos orar, né? Porque quando eu falei com o Henrique, ele falou assim, não, mas tá muito em cima, né? E eu falei, vamos orar. E aí falei, no dia seguinte, falei que ia confirmar ou não, né? E aí eu fiquei pensando em aceitar, né? Mesmo sendo meio em cima da hora, porque a gente não pode deixar de agradecer, né? Assim, a igreja por tudo e não perder essa oportunidade de poder expressar a nossa gratidão. Então, eu realmente quero agradecer por todo o carinho que a gente tem recebido de todo mundo, né? Assim, seja em palavras, né? Comentários que a gente ouve, vir falar pessoalmente pra gente, né? Como a gente vai fazer falta, essas coisas, né? Então, assim, deixa o nosso coração bem quentinho, né? E também agradecer. Bom, eu estou na igreja aqui 10 anos, porque eu me mudei para Prudente faz 12 anos, né? E aí, em 2013, eu senti assim de Deus, né, que a gente tinha que vir para Holiness. Até então, eu tinha paz no meu coração que Deus estava dando um tempo sabático da Holiness, né, de conhecer outras comunidades, ver como é que é, né? E aí eu concluí que é tudo a mesma coisa, onde tem pessoa, tem o mesmo tipo de problema, tem os mesmos desafios, né? E aí o que eu senti falta, na verdade, foi a questão da parte da cultura, né, japonesa. Querendo ou não, estar no meio de japoneses deixa a gente mais assim, à vontade, né? Mas foi um tempo bom de conhecer outras denominações. E aí, especificamente, né, Deus já tinha colocado no meu coração de estar orando pelos pastores da Holiness, que na época estava um tempo assim de muitos pastores pedirem licença, né, porque estavam cansados e tudo mais. Então, eu senti Deus falando, começa então por Prudente, cuidando do pastor de Prudente, né. Não sei se eu consegui cuidar muito bem ou expressar meu carinho, né, pelos pastores na época, né, mas eu sei que foi algo de Deus trabalhando, assim, me aperfeiçoando em várias áreas, né? E aí nisso tudo a gente foi envolvendo na igreja. Então eu quero agradecer também à igreja, né, que representada pelos líderes, diretores da época, por terem confiado, dado o voto de confiança, né, na minha vida, que nunca tinham tido contato comigo, né? E ter apoiado muitas das minhas ideias malucas, né? Eu lembro que em 2016 a gente fez
um evento chamado Desperta, durante acho que 6 semanas, ou 5 semanas, eu não sei, a gente cada domingo chamava um preletor diferente da Holiness, né? Então veio o pastor Edu, veio o Josué, veio o Fred Utsunomi, a Silvia Letícia, cada um de um setor, né? Então o pastor Edu como presidente, né, da Holiness, o Josué como missionário transcultural, a Silvia Letícia na área de ação social, o Fred Utsunomi como um profissional e missionário, né? E assim foi indo. Então, eu sei que teve essa ideia maluca, a igreja comprou, aí teve uma outra ideia que eu tive de fazer na semana de Páscoa, todo dia um evento, uma reunião de oração, uma meditação específica, e a gente terminou com, acho que era um jejum e uma vigília, né? Assim, na época tinha pouca gente, mas eu fiquei feliz, né, com o tantinho que veio. Né? E assim, a igreja nunca falou não, né, para as minhas ideias. Até o retiro do louvor também que a gente fez em 2019, que a gente chamou o pastor, né? Foi tudo assim, meio na correria, né? Então eu agradeço pela confiança, né? Agradeço também assim com certeza eu pisei na bola, dei muitas mancadas, feri pessoas assim, sem ser intencional, né? Às vezes sem querer, pela falta de sensibilidade, mas eu agradeço pela compaixão que tiveram, né, e de terem me suportado também nas minhas falhas, limitações, né. Então eu sou muito grata a isso, por esse carinho. E como eu falei, tudo isso, né, assim, essa aceitação, esse acolhimento da igreja deixa a gente com o coração mais quentinho e dá força para a gente ir para os próximos passos, né. E aí eu também me deixo o coração quentinho quando fala assim, não, a gente vai enviar eles, vai enviar para outro lugar, né? Essa palavra enviar para mim é muito significativo, porque desde assim que eu me converti, eu sempre tive o desejo de ser missionária, né? E aí em termos tradicionais, geralmente a gente fala missionário é aquele que é enviado com o título, né, de missionário. Então, na época da Vila Sônia, quando eu me converti, né, então a Vila Sônia é minha igreja mãe, a Holiness de Vila Sônia, de lá saíram, né, o Josué Tanaami, a Irene Sadoyama foi seminarista lá, então eu vivi um pouco desse clima, não com eles, né, eles já estavam no campo missionário, mas as pessoas ali vivenciaram, então passaram para as gerações, né? Tinham aquelas revistas da Portas Abertas, que é uma organização que ajuda igrejas perseguidas, e eu lia os testemunhos, então tudo que é de missão mexia muito com o meu coração, eu me identificava, né? E eu sempre falava, Deus me leva, eis-me aqui, né? Sabe quando eu sempre me senti assim, numa sala de aula, quando a professora faz uma pergunta, e você levanta a mão, eu quero responder, né? E a professora escolhe outra pessoa. Então eu me via assim, tipo, Deus chamando outras pessoas para ir para as missões, e eu ficando. Então me custou anos para entender que a trajetória que Deus queria de mim é o que Ele quer, na verdade, da maioria de nós, né? Poucos vão ser enviados com esse título assim, viver integralmente numa base missionária, como por exemplo o Josué, ele está pela Jocum, né? A Irene, ela está com uma igreja, né? Então eles têm esse título eclesiástico de missionário, mas poucas pessoas vão ter esse título, né? E eu entendi o que Deus quer de mim é o que Ele quer da maioria de nós, né? Que nós sejamos missionários sem esse peso de título, né, missionário, mas com o coração, com o perfil, o status de missionário, aonde a gente estiver, né? Porque eu lembro bem quando eu fiz a primeira escola de missões da Jocum, chamada ETED, depois, quando eu reencontrei o líder, eu falei, queria tanto voltar, né? Ele falou, não, mas eu como jocumeiro não posso estar ali onde você trabalha, então você precisa ser missionária ali, né? Então isso eu fui trabalhando dentro de mim, né? E eu vejo que Deus, Ele não é que Ele falou, não, você não vai ser missionária, né? Você vai ser missionária desse jeito aqui. Aonde? No campo acadêmico, nas universidades, na pesquisa científica, que é um campo missionário também,
Então, assim, as portas que Deus abriu para mim, não é porque eu sou inteligente, excepcional, não. Eu vejo assim, é graça de Deus, né? A vaga de estagiária no melhor laboratório da América Latina de exercício abriu milagrosamente, coincidentemente, né? Quando eu procurei com as minhas forças, eu não consegui entrar, nem fui chamada. Mas quando aconteceu de uma forma inesperada, né, que não vai dar tempo de contar aqui, eu entrei. O mestrado foi um convite. Ó, tá sobrando uma bolsa, você quer fazer mestrado? Quero. Doutorado. Eu só pensei assim, nossa, eu preciso me reciclar no conhecimento, preciso me vincular em algum grupo de pesquisa só para me atualizar. Quando eu fui entrar em contato com um conhecido meu de São Paulo, que entrou na Unesp aqui, ele automaticamente, na primeira conversa, ele já me chamou para o doutorado. Então não é porque assim eu tenho capacidade, né? Foi assim, eu vejo que foram portas que Deus foi abrindo. E essa porta também agora para o pós-doutorado, também não é pela minha capacidade, porque eu tive um tempo sabático de 2019 até ano passado, assim, que eu realmente freiei muita coisa, né? E eu tinha entendido de Deus, eu tinha paz, uma certeza, assim, é uma loucura, né? Se a gente for assim ver na parte prática, mas eu entendi de Deus assim, ó, não é para você buscar trabalhar ou fazer um pós-doc, não é. Vai cair do céu, literalmente vai cair do céu, não vai ser porque você está procurando. E aquilo, assim, se for ver, né, é muita responsabilidade, assim, não precisa procurar emprego não, né, vai cair do céu, né, e assim, por mais que eu tivesse essa consciência, no meu espírito vinha essa convicção, eu vou fazer, agora é para descansar, então descanse, e realmente caiu do céu, né, então eu vejo esse direcionamento, né. E um ponto interessante é que eu posso ser missionária onde eu estiver, em casa, aqui na igreja, no trabalho que eu tiver, mas eu acho que Deus também ele vai alinhando o nosso desejo com a vontade dele, né? Então, em Provérbios 3 fala, né, que reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele vai endireitando as suas veredas. Então, conforme a gente vai se aproximando de Deus, eu acho que a nossa vontade e a vontade dele vão se encontrando, né? Então, no meio disso, eu acho que o meu desejo de ir para as nações, né? Deus também ele incluiu, né, nessa missão, né? Então, ele está levando a gente agora, né, para um novo país. Eu, particularmente, né, a minha impressão é de que esse país ele não vai ser o destino final. Ele é só uma passagem para então ir para algum destino mais final, né? Então, eu acho que agora é o tempo de aperfeiçoar inglês, né, de criar contatos. E aí, por essas vias, talvez Deus vai nos levar para uma outra nação, né? Então, enfim, eu quero agradecer de novo a igreja, né? Na nossa vida, talvez, a gente pode dizer que um ciclo está se encerrando, né? Deus ter me trazido aqui para Prudente também foi algo, acho que muito projetado, né, para eu conhecer um pouquinho a realidade do Henrique, da onde ele veio, as origens, né, não só na igreja, mas poder conviver com a família dele. Eu acho que isso também foi muito importante para eu entender quem é o Henrique, o jeito que ele é, né, essas raízes. Então, apesar de eu achar que ia ser bem curtinha a minha estadia no interior de São Paulo, né, eu achava que ia ser mais ou menos uns 2 anos. Acho que eu ouvi errado, Deus falou 12, eu entendi 2, né? Mas assim, foi muito bom para eu conhecer. E eu sei que eu já falei bastante, né? Mas eu quero dedicar mais esse tempo agora para o Henrique, né? Deixar ele falar. Ele que é o filho dessa casa, né? Como eu falei, minha origem é Vila Sônia, mas ele é um filho legítimo aqui de Prudente. E eu acho que ele tem muito para compartilhar e agradecer. Então, da minha parte, muito obrigada, Igreja Holiness de Prudente, por terem me abraçado, terem me acolhido, tá bom? E é isso, obrigada. E o que a Dani falou é verdade, eu sou filho da casa.
Outra coisa que é verdade é que eu pensei assim, meu Deus, é quarta-feira, mas o negócio é domingo. E falei, agora? Porque ao contrário da Dani, que é professora e tem toda a didática do mundo, eu sou o inverso absoluto, todo desorganizado. Eu tenho muita coisa para falar, sei de muitas coisas, eu sou muito ruim de organizar. Então, enquanto ela chegou aqui e falou o que ela quer, com muita facilidade, se eu não escrever palavra por palavra quase, não sai nada. Ou assim, sai tudo esquisito, né? Como Deus é criativo, né? Une pessoas diferentes completamente em algumas coisas, né? Mas em outras muito, muito parecidas, né? E o que eu quero trazer aqui, porque eu vejo muitas pessoas novas aqui que não acompanharam a minha vida de pequeno, né? Igual o pastor falou, na verdade eu sou daqui não da adolescência, eu sou daqui de pequeno, né? A tia Hiroko, né? Mãe do Fer, me trazia, ia buscar todo domingo lá. E eu vinha pra cá, já quebrei retrovisor aqui também, e jogando bola, né? Então eu cresci realmente aqui e fui doutrinado, eu fui ensinado, né? Eu olho aqui, eu vejo muitos professores de escola dominical, meus professores, minhas professoras, né? Então, de fato, sou da casa. E eu quero compartilhar então com vocês um pouquinho do que Deus fez por mim. Minha expectativa é que ao você entender aquilo que Deus fez por mim, a minha expectativa sobre o que Deus vai fazer daqui para frente. E antes de começar, eu queria abrir um texto em João 21, eu estou com a versão do NVI, João 21, 15. Eu vou já lendo para a gente não tomar muito tempo, né? Aqui o título é Jesus restaura Pedro. E nós sabemos, né? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E aí Jesus, já ressurreto, encontra com Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Aqui é a versão NVI, tá? Que eu estou lendo. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Bom, como vocês sabem, a gente está indo para um lugar novo e para nós é bem desafiador porque a gente não sabe o que vai encontrar. Temos uma única certeza, que para onde nós vamos, Deus já está. Não sei o que Ele vai fazer, só sei que Ele já está lá. E lá está preparando algumas coisas que nós ainda vamos ver, mas nós já temos visto coisas que Ele está fazendo aqui hoje, né? E quando eu fiquei sabendo dessa realidade, né? Vamos para os Estados Unidos, eu fiquei assim, apavorado, como normalmente, né? Nada novo. Mas eu fiquei pensando assim, mas como assim nós vamos para os Estados Unidos, né? E o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer, né? Fiquei sabendo que o visto, né? Porque tem vários tipos de visto. O visto que nós iríamos não me permite trabalhar. Então, a Dani pode trabalhar, ela vai trabalhar lá, mas eu, como acompanhante, não posso trabalhar enquanto não tirar uma permissão para trabalho. Então, eu posso ficar nos Estados Unidos, mas para trabalhar eu preciso de uma outra permissão. E eu, como homem, né, tenho essa... eu quero ser provedor. Como assim? Como assim? E aí, como é que eu vou ficar louco lá? Tenho que trabalhar, mas como é que eu vou fazer? E comecei a ver vídeo de YouTube. E como fazer para trabalhar? E como fazer para tirar a autorização? E como que aplica? E testemunhos? Olha, comigo deu certo. Olha, comigo não deu certo. Procurei tudo que você possa imaginar. Fiquei quebrando a cabeça, né? Porque na minha cabeça, assim, eu preciso ter segurança. Como é que eu vou levar nós como família, né? Como é que a gente vai lá?
e sem ter a segurança, sem ter o controle das coisas, né? Mas a gente sabe que Deus, quem está levando para nós somos nós, né? Como a Dani falou, caiu do colo, né? A gente não buscou nada, caiu do colo, né? Como sempre tem acontecido. Impossível ter o controle, né? E hoje eu tenho... Hoje, dias antes da viagem, nós estamos há poucos dias antes da viagem, eu olho o Henrique lá de trás, aquele doidão lá, meu Deus, há meses atrás, se eu comparar ele com hoje, cada dia que passa hoje, mais paz eu tenho. Eu estou num estado de tranquilidade, assim, que até, não, eu preciso ficar um pouquinho mais alerta, mas eu falo, nossa, por quê? Porque daquele desespero até agora, poucos dias, alguns meses ali, a gente ficou sabendo em fevereiro, janeiro, mais ou menos, Deus já fez tanta coisa, que eu não preciso nem colocar a mão. E o que Deus tem falado para mim, ele falou, tá vendo? Será que você em 30 anos de cristão não aprendeu ainda? Será possível que você não percebeu que quem é o provedor sou eu? Que quem faz milagres sou eu? E eu tô levando esses puxões de orelha ultimamente de Deus, então tá bom, Deus. Né? Depois que ele fez fica fácil, né? Tá bom, Deus, então eu vou descansar. Deus já fez, né? Mas eu tenho essa missão, né, de educar o meu coração e a minha mente e reconhecer quem Deus é e quem eu sou. Mas para quem não me conhece, eu cresci aqui, né, como eu falei, e me converti aqui também, né, com 16 anos mais ou menos. E mais ou menos com 16 anos eu estabeleci na minha vida 3 objetivos de vida, 3 sonhos assim que para mim eram, nossa, são os meus sonhos, né? O primeiro deles é ter uma família. Eu sou de uma família grande, eu tenho 4 irmãos, um monte de primos, um monte de tios. Cresci rodeado de muita bagunça, muito barulho, né? Em casa, 4 irmãos, quando eu almoçava assim, né? Para proteger, né? Porque os irmãos já estavam de olho no bife ali, então você tinha que ficar de olho, né? Essa dinâmica de muita gente, né? Muita bagunça. Eu falei, eu quero isso para mim, eu quero isso para o resto da minha vida. Eu quero ter uma família. Casamento sempre me fascinou. Essa ideia de alguém te escolher, né, livre-arbítrio, para passar o resto da vida com você. Isso é louco demais, né? Falando, meu Deus, alguém me escolheu para passar o resto da vida. Isso sempre me fascinou. Casamento sempre me fascinou. E o jeito que Deus cerca o casamento, né? A prioridade que Deus dá para isso, para a família. Então sempre me fascinou. Então, primeiro sonho, ter uma família. Segundo sonho, eu queria viajar o mundo. Com 16 anos eu queria viajar o mundo. Eu estava aprendendo inglês, minha mãe enfiou em inglês lá, então vai eu estudar pequeno inglês. E acabei gostando de inglês e depois, dentro da igreja mesmo, começaram a vir alguns missionários, né, dos Estados Unidos. E comecei, os CDs que eu ouvia, né, tinha um CD da Austrália, lá, um grupo chamava Hillsong da Austrália. E eu ouvia as músicas e as músicas eram traduzidas para o português, aquela música Aclame ao Senhor, né, que hoje é bem antiga, mas é uma música dessa banda, né, dessa igreja lá na Austrália. Eu falei, nossa, eu queria um dia ir lá visitar esse lugar. E eu cresci assim, as pessoas aparecendo, e outro falava inglês, e outro falava, nossa, eu quero conhecer o mundo, eu tinha isso dentro do meu coração, quero viajar o mundo, né? Então, o segundo sonho. E o terceiro sonho, eu quero pular de paraquedas. Terceiro sonho. Qual desses sonhos você acha mais difícil de realizar? Alguns vão falar um outro, mas qual desses sonhos você acha difícil, né? Então, vou falar do primeiro objetivo, talvez você mude de ideia. Primeiro objetivo, ter uma família. Vou falar do meu currículo. Lembra, a família para mim era um sonho muito importante, uma coisa assim, talvez a mais séria e a que eu levava mais em consideração. Resumindo o meu currículo, sim, em poucas palavras, eu namorei 2 vezes, longos namoros, noivei 2 vezes, e as 2 vezes não casei, tão perto, meu Deus, tão perto, e tão devastador, principalmente para mim, cujo sonho principal, né, na minha cabeça era ter uma família. E
compartilhando desse último, né? Eu estava com 30 anos de idade. Eu rompi o noivado, a gente terminou. E eu lembro exatamente do último dia que a gente conversou, né? O tchau, a última vez que eu vi indo embora, né? A minha noiva, ex-noiva. E eu lembro que eu estava em São Paulo, estava numa estação de metrô, Zona Norte, acho que é. E eu lembro de ter orado no meio da praça ali. Falou, Deus, a gente tem um relacionamento assim de monólogo, sabe? Quando eu falo eu não escuto nada. Mas assim, eu nunca duvidei, desde o primeiro dia que eu me converti, jamais abandonei a fé, certeza absoluta, Deus existe, Ele é Senhor de todas as coisas, Senhor da minha vida. Mas, Deus, esse monólogo assim, será que dá para mudar? Hoje seria assim, uma excelente oportunidade para o Senhor aparecer, pá, na minha frente. Que tal, Senhor? Que tal, Senhor, né? Talvez a oração mais sincera da minha vida foi essa. Deus, hoje seria um excelente dia para o Senhor aparecer aqui, porque eu estou desesperado. Meu coração estava destruído, estava em luto. Eu ficava imaginando, meu Deus, eu vou começar de novo esse projeto família, de novo. Como que isso vai acontecer? Eu acho que não vai acontecer. Será que vai acontecer? Liguei para os meus pais ainda lá, nessa estação de metrô, e comuniquei eles, né, sobre a notícia. E ouvir os meus pais chorando foi difícil demais para mim, né? Porque quando a gente tem um relacionamento, nunca é só com uma pessoa, é com toda a família. E nós como cristãos, então, muito mais, né? Então foi muito dolorido. Eu falei para a igreja, para o grupo de jovens ali, cujos jovens olhavam para nós e falavam, esse é o casal 20, esse aqui é batata, certeza, vai casar. Próximo, vamos achar outros casamentos. E falar, né, que acabou, a falar para os pais dela, falou, olha, foi terrível. E eu lembro que nesse mesmo dia que eu orei essa oração, 4 amigos vieram falar comigo. E o relacionamento que eu tinha era assim, igual nós temos aqui. Mas nesse dia eles falaram, não, nós vamos conversar. 4 amigos, Gilson e Tieme. O Gilson Shimizu, nós tivemos um enterro do pai dele, semanas atrás, ele veio aqui. A Tieme também cresceu, né, filha do pastor Sugano, estava aqui. Tem o primo dela, né, Daniel Sugano, estava lá, todos de Casa Verde, todos da igreja de Casa Verde. E a Raquel Yahara, sobrinha da América Yahara, aqui da nossa igreja. Eles 4 me chamaram para conversar, e nessa conversa, hoje eu vejo como Deus usou essas pessoas para falar comigo. Porque eu estava assim num estado desesperador, falando, o que eu vou fazer? E resumindo, eu saí da casa lá, completamente, eu estava assim, no outro dia eu estava como se nada tivesse acontecido. Eu ficava até com remorso, falei, nossa, eu acho que eu devia sentir um pouco de peso, porque não é possível, né? Eu estava tão leve, tão leve. Hoje eu vejo aquele episódio e falo, Deus trouxe cura para o meu coração. Né? Lógico que houve todas as consequências de algo assim, né? Você tem todo, né? Mas o meu coração muito mais leve, com outra perspectiva, né? Com um sorriso, capaz de sorrir, capaz de viver, capaz de olhar para frente. E Deus fez isso através de pessoas, né? E nesse período também, quando eu voltei lá para a igreja de Vila Sônia, um dos membros da igreja falou assim, Henrique, você precisa de um carro. Você precisa de um carro. Casa Verde, não é Vila Sônia, Casa Verde. O nome dele, Gitsi Ozaki. Se um dia ele assistir aí, não sei se a gente vai publicar, né? Estou pensando ainda. Gitsi Ozaki. Ele chegou para mim e falou, Henrique, você precisa de um carro, compra o meu carro. Eu falei, não, mas eu sou quebrado aqui, né? Tenho pouco dinheiro, né? Eu junto aqui e tal, mas não, você precisa de um carro. Eu falei, não, eu preciso muito de um carro. Eu falei, então compra meu carro. Mas eu não tenho como. Eu falei, você paga quando você puder, fica à vontade. Vai usando aí. Transferi o carro dele para o meu nome. Falou, eu não vou ficar olhando não, tá? Você deposita aí, você presta conta, eu não vou ficar perdendo tempo olhando não.
o valor e tal, e você paga aí quantas vezes você quiser. Foi desse jeito. Por que eu vou falar isso? Porque vocês vão entender mais pra frente. É um Celtinha, pretinho, valente. Muito importante, essencial. Vocês vão entender depois. Fez esse milagre, né? E logo depois que aconteceu esse rompimento e tudo isso que Deus já estava fazendo em mim, no meu serviço, o presidente da empresa falou assim: Henrique, tem um comercial que a empresa vai fazer. Eu trabalhava na área de marketing, né? Tem um comercial que a empresa vai fazer, eles estão lançando um novo slogan e tal, e precisa de pessoas do Brasil, então você vai lá. Era em Londres. Então nós vamos pagar para você e tal. Ah, é? Então tá, vou não? Vai lá. E eu já tinha ajudado a equipe de filmagem aqui no Brasil, para filmar as coisas do Brasil, né? E eu fui lá depois, até hoje tem na internet o comercial lá. E 10 dias de viagem, para ser sincero, se eu trabalhei 2 dias foi muito. Porque era um filme, né, comercial, então eu fui lá, foi desse jeito, eu fui lá, falei 2 frases sorrindo e acabou meu trabalho. Eu fiquei 10 dias lá para falar 2 frases, só. O que eu fiz nos outros dias? Eu passei, tudo pago. Minha primeira viagem internacional, assim, fora Paraguai, né? Eu não conto muito Paraguai comigo. Primeira viagem internacional, foi lá. E lá eu conheci, porque eram 2 pessoas por país, eu conheci gente do mundo inteiro. Da China, da Espanha, tinha gente da Itália, tinha nós do Brasil, Estados Unidos, Japão, tudo quanto é pessoas, gravando, cada um gravando na sua língua, ou falando do seu país, aquilo que a empresa fazia e tal, que era o slogan mundial da empresa. Era uma empresa multinacional. E eu falei, Deus, é isso, internacional, o mundo, e eu estava vivendo aquilo lá. Eu lembro que quando eu estava eu trouxe aqui, quando a gente estava fazendo as coisas da viagem, né, limpando o armário, que a gente está vendendo tudo lá, eis que eu encontro o ticket, o boarding pass, exatamente o voo o papel que eu entreguei para a pessoa para embarcar. E eu guardei comigo, esse é o ticket, 2 de fevereiro de 2008. E eu lembro que eu estava ouvindo um CD, na época era a música do momento, era do Davi Sasser, Deus de aliança, Deus de promessas e tal. E eu ouvi esse CD olhando pro gate, assim, né, de embarque. Deus de promessas, Deus que não falha, Deus tratando o meu coração. Eu lembrei de Pedro, nós acabamos de ler, Pedro, tu me amas. Eu senti, porque Pedro ali, Jesus estava restaurando o coração de Pedro. Pedro tinha negado Jesus. Então, eu estava numa outra situação, eu estava quebrado. E Deus falou, olha, lembra dos seus sonhos. Deus, de graça, né? Vai lá, férias, pode ir. Já tinha tratado meu coração contra o rompimento. E agora estava tratando meu coração, restaurando os meus sonhos. E o que eu via, quando eu voltei outra pessoa, né? Quando eu voltei, 2 meses depois, eu conheci a Dani. Assim, vamos pensar na janela de tempo que eu rompi, 1 mês, 2 meses depois eu estava lá, já estava viajando, voltei, 2 meses depois conheci a Dani. E a importância do Celtinha, irmãos. Porque com o meu currículo e sem carro fica difícil, né? Então a Dani falou, porque a Dani falou assim, né? Ontem a gente estava conversando um dia, ela falou, porque mulher olha o interior, né? O interior da carteira, né? Porque eu não vou casar com um cara aqui, como é que eu vou fazer, né? Tem que ser um cara responsável, né? Um cara provedor também, lógico, vai olhar para a família, né? Então, Celtinha, irmãos, Git, obrigado, Git. Se de assistir essa mensagem aí, fez um milagre, né? Parte do milagre. O Celtinha, falei que ia ser importante. E depois nós casamos, do dia que nós começamos a namorar, para o altar, 1 ano. Em 1 ano estávamos casados. Estamos até hoje, vamos completar 14 anos de casados, esse ano. Depois dessa viagem, eu fiz outras viagens. Eu fui para o Chile, também tudo pago. Eu fui para Nicarágua.
fui lá ver vulcão, a gente foi, a empresa queria construir escola, manda o Henrique para ver o que tem que fazer lá. Era desse jeito. Tem que fazer um site novo, manda o Henrique lá pro Chile. Foi assim. Casamos, vim pro interior, Presidente Prudente, gente, cidade pequena. Aqui, a Dani se assustou quando ela descobriu que aqui tinha prédio. Ela falou, nossa, tem prédio aqui? Eu falei, amor, não, daqui a pouco vai passar uma carroça aqui então, né? Mas por quê? Porque é São Paulo, né? E é interior, né? E aqui no interior eu entrei numa empresa, fabricante de antenas, eu estou até hoje nessa empresa. Resumindo, viajei pela empresa 4 vezes para os Estados Unidos. Viajei para a Itália, viajei para o México, tudo porque eu falava inglês. Eu gostava de inglês e tal, e o Carlos falava, né? Eu falei, não, vamos comigo. Vamos embora. Olha Deus fazendo as coisas. E depois ainda, pelo trabalho, pelo sustento, eu e a Dani, como casados, também tivemos férias e tal, e viajamos para outros países. Sempre aparecia uma oportunidade, a gente viajava. Quando a gente foi fazer o visto agora, lá na edição, tem que falar assim, você já viajou nos últimos 5 anos? Era para pedir o visto, eu tinha que responder. A gente foi fazer a conta, nos últimos 5 anos, nós viajamos para 4 países. A Dani viajou 5, ela foi para a Alemanha, um estudo lá de umas 2 semanas, para 5 países, nos últimos 5 anos. E olha que teve pandemia, hein? Então assim, olha Deus fazendo as coisas. E o que a Dani falou é o que eu penso também. Deus se move para onde se move meu coração também. Se aquilo que o Giovanni falou, se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, se eu estou neste lugar, no cercadinho de Deus, para onde eu me mover, ou meu coração sonhar, Deus vai, porque Ele tem coisa para fazer em todo lugar. E é Ele quem faz. É Ele quem faz. Não é porque a gente é especial, já deu para perceber, né? Não é porque a gente é especial, cai no colo. Agora, se você pensa que, falando assim, parece que é um mar de... Nossa, esse cara vive um mar de rosas, né? Mas não é. Antes da Austrália mesmo, eu lembro que eu estava assim, num início de depressão. Eu estava no fundo do poço e eu estava sozinho, lutando sozinho comigo mesmo, na minha mente. Estava muito ruim, né? A empresa estava em situação ruim, né? 2008, quebrou tudo lá. 2009, né? Eu não sei, teve um ano aí que a empresa entrou em recuperação judicial. E aí o meu emprego, né? Que eu ganhava bem até, eu falei, olha, a gente vai ter que demitir você porque o cargo, né? Não tem como sustentar. Então eu comecei a prestar serviço para a empresa, mas assim... Muitas coisas aconteceram, eu tive que trabalhar de casa, não é uma coisa que eu gosto. Eu sei que eu entrei num lugar assim, muito ruim. Fiquei quase, né, eu penso assim, uma pré-depressão, eu estava muito triste mesmo. E eu lembro que a gente já sabia da Austrália, já estávamos nos planejando para a Austrália. Eu lembro que a gente foi passear no Parque do Povo, eu ia andar, caminhar, conversar. E eu falei, olha, a Austrália para mim é a última esperança, assim, eu estou... me agarrando na Austrália com todos os dedos, porque para mim era a grande chance de um recomeço, de sair deste lugar onde eu estava, ambiente, né, enfim, na minha cabeça, para um lugar de novidades, e quem sabe ali, né, Deus podia fazer alguma coisa. Eu estava assim, neste lugar, e você fala, mas como que pode ser, se Deus está fazendo todas as coisas? Eu lembrei de Elias, né, fazia um monte de coisa, daqui a pouco ele estava na caverna lá, mas como? Não sei, irmãos, eu sei que eu estava lá. E quando eu fui para a Austrália, eu fui procurar emprego, eu só recebia não. Falei, nossa, tô eu aqui de novo, só mudou o lugar, né? E quando a gente foi lá para a Austrália, eu lembro que depois Deus fez também muitos milagres. Se eu for ficar contando milagre aqui, nós vamos ficar aqui até as 5 da tarde, certeza absoluta. Na Austrália eu fui trabalhar na empresa da Apple lá, que eu adorava a Apple, eu sou fissurado por tecnologia e tal, e Deus me fez entrar naquela empresa para trabalhar na Apple lá. E eu vou te falar, hein, o ano que eu fui para a Austrália, lá com a Dani, foi para mim um dos melhores da minha vida. O melhor emprego que eu já tive, porque o cara falou assim, ó, seu trabalho é conversar, você só vai fazer isso. O cara está aqui para comprar um iPhone, você conversa com ele. Se ele tiver dúvida, você explica para ele.
Só isso, só isso. Porque uma hora ele vem, ele vai embora, amanhã ele volta, uma hora ele compra o telefone aqui. Não tinha meta de vendas, não tinha nada, eu era quase com um vendedor, mas não tinha meta. Olha o emprego que Deus fez entrar. Depois que eu entrei, eu fiquei sabendo que de todo mundo que era uma das empresas mais procuradas de Sydney para trabalhar, de todas as empresas, as pessoas que entravam, 4% eles chamavam para conversar. E desses 4, menos de 2% entravam na empresa, para experiência. Olha onde Deus fez, olha o que Deus fez, né? Coisas assim. Lá na Austrália, a gente falou assim, vamos conhecer a Hillsong, que era aquela, né, que a gente queria, vamos lá, né? Um dia a gente vai, né? Teve um dia que a Dani encasquetou, não, tem que ser hoje. E eu estava cansado do trabalho, né? Falei, hoje não, vamos hoje, tem que ser hoje, vamos hoje. Falei, tá bom, né, vamos hoje. E a gente chegou lá, naquele dia, sem saber nada, eles estavam gravando um CD. O nome do CD era There Is More. Se for, você pode comprar lá, propaganda. There Is More, a gente estava lá. There Is More quer dizer há mais, ou há muito mais, o título do CD. Olha as coisas que Deus tem feito para nós. Nosso vice da Austrália foi uma pessoa de Presidente Prudente que ajudou. A Lilian que indicou, uma amiga dela. Olha as coincidências de Deus. Presidente Prudente. A pessoa está na Austrália. E eu vou achar uma pessoa de Presidente Prudente para me ajudar aí na Austrália. Chegando lá, ela achou onde morar. Você vai morar aqui enquanto você acha outro lugar. Me ajudou um monte, nos ajudou um monte, num país diferente. Olha Deus mexendo as coisinhas, né? Agora a gente está prestes a ir embora. Deus já fez tanta coisa por nós, irmãos. Olha, o convite inesperado, né? Do nada, ninguém estava procurando nada. E, você quer ir para os Estados Unidos? Assim, Estados Unidos, oi? O Dani falou, estou me convidando, não. Vamos ouvir essa conversa de novo, né? A orientadora da Dani, que convidou, a orientadora lá nos Estados Unidos, é brasileira. Ela não é só brasileira, a família dela é de Presidente Prudente. Presidente Prudente, aquele lugarzinho lá, nem dá nada. Onde? Que tem prédio. Mas pensa, irmãos, vamos pensar do Brasil inteiro que podia ser, do mundo inteiro. Presidente Prudente. Na hora eu lembrei da menina da Austrália. E Deus fez isso de novo, assim, para ter certeza, né? Você falou, nossa Deus, mas se o senhor não sabe nem brincar direito, né? Presidente Prudente. Então, assim, para estampar na cara, né? Sim, Deus falando, precisa de mais uma coisa para você entender, né? Conseguimos vender praticamente todas as coisas. A gente já tem lá nos Estados Unidos uma estrutura também para ficar. Vamos chegar lá, já tem um teto para ficar, para nós, igual a Austrália. Temos um tempo para procurar uma outra casa. Já temos pessoas nos esperando lá para ajudar a tirar todos os documentos que a gente precisa, para comprar carro, outras coisas. Olha Deus fazendo as coisas. Se você me perguntar, Henrique, você ouve a Deus? Eu vou falar para você, olha, então, né, a gente tem um monólogo, né? Mas Deus tem me ensinado a vê-lo em todo lugar. E não é só comigo. Quando eu olho para esta igreja, para as pessoas, eu vejo os testemunhos e falo, mano, Deus não brinca em serviço. Porque Ele faz cada coisa assim, maiores do que as que eu estou contando para vocês. Deus é um Deus que comparece. Essa palavra, em inglês, se eu não estou errado, é shows up. É comparecer. Né? O pai que comparece, quem que é o pai que comparece? É o pai que está presente, o filho, reunião de pais, é o pai que está lá, educando o filho, junto com o filho, shows up. E eu brinco que Deus, Ele às vezes show off, é uma outra palavra. E só essa mudancinha, shows off, significa se exibir, shows off. Né? Por que eu falo, né? No bom sentido? Porque Deus podia fazer o bom, mas Ele escolhe fazer o extraordinário. Ele escolhe fazer aquilo que eu nem pensava. Ele sabe o que é melhor para nós, para mim e para você. Ele sabe o que é para a igreja.
E o meu terceiro sonho, qual que era mesmo? Pular de paraquedas. Deus foi muito claro para mim. Então, terceiro sonho, amigão, tu casou. Tu casou. Esse problema tu resolve com a tua esposa. E a minha esposa já falou assim, não vai pular de paraquedas. Então eu falei, entendi de Deus, né? Como sabe, Deus me deu a sabedoria. Eu falei, então tá bom, então esse deixa pra lá. Porque nem todos os sonhos precisam ser realizados, não é verdade? Eu posso sonhar. Deus vai falar sim para alguns, não para outros. Mas para ser assim, honesto, né? E defender a Dani aqui, ela uma vez pagou lá em São Paulo, né? Tem uns ventiladores assim que roda assim, ó. E você vai com o macacão lá e o negócio joga você lá para cima. Falou, ó, esse aqui é o mais perto que você vai chegar, tá? E eu fui lá e, beleza, tiquei. Tá, beleza, paraquedas. Tiquei o sonho. Deus se importa com os nossos sonhos. Você tem sonho? Está na hora de você ter sonhos, se você não tiver. Mas olha, vou falar, sonho é grande. Sonho é grande, sabe por quê? Porque as coisas pequenas nós podemos nos organizar, planejar e realizar. O impossível é esse para Deus. E Deus vai, se você estiver naquele lugarzinho assim, onde a sua vontade, os seus sonhos se encontram com os sonhos e os planos de Deus, se isso acontecer, isso é explosivo. Deus pode fazer muita coisa. Do nada, do ar. E para essas coisas, Deus pode usar pessoas. Para os milagres mais extraordinários, Ele usa as pessoas, Ele usa a igreja. Em Provérbios 21, né, está falando assim que Deus tem o coração do rei nas mãos e muda com a mesma facilidade com que se muda o curso de um rio, como se fosse fácil, né, mudar o curso do rio. Mas enfim, Deus muda o coração. Se Ele muda do rei, imagina da igreja. Imagina cada um de nós. A grande maioria dos milagres que eu vi na minha vida, Deus não apareceu assim, Henrique, não foi, nem me falou assim. Foram pessoas falando comigo, Deus curando o meu coração, usando palavras de pessoas, Deus colocando pessoas para me enviarem para alguns lugares. Eu falo, não, como assim? Pessoas. Deus muda o coração das pessoas. Deus muda o coração da igreja. Compra o meu carro. E só depois eu vou entender. Eu não sei o que Deus vai fazer nos Estados Unidos. Eu só sei de uma coisa. Deus é um Deus que comparece. E eu olho para a igreja de Prudente. Você tem alguma dúvida que Deus vai fazer alguma coisa? Você já tem visto, eu já tenho visto, eu não sei, você tem visto que Deus já está fazendo nessa igreja? Deus tem muito, Ele nem começou a fazer. Eu vejo pessoas sendo curadas aqui. Eu fico com muita esperança vendo os grupos pequenos se formando, está tendo discipulado aí, está chegando. Tivemos o grupo de homens ontem. É isso, porque é nesse lugar, igreja, que a cura. É nesse lugar que a gente se fortalece como cristãos. Deus pode fazer muita coisa. Você está quebrado, Deus restaura. Você está precisando de um milagre financeiro, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus move qualquer coração. Se você está em luto, Deus é aquele que abraça, aquele que consola, aquele que faz qualquer coisa para curar o teu coração. Você está feliz? Deus se alegra com você. Igreja, temos 10 anos para sonhar juntos aquilo que Deus vai fazer para essa igreja. E eu acredito que o nosso planejamento, a nossa missão que a gente colocou lá, ela está caminhando na mesma direção que Deus também está caminhando. Há milagres para acontecer. Você crê? E a outra pergunta é: você está disposto a ser essa pessoa, assim como houve pessoas na minha vida? Você está disposto a ser essa pessoa que Deus vai usar para fazer esses milagres? Você quer fazer parte daquilo? Porque Deus vai fazer. Mas participar disso é inacreditável.
Quando a gente vendeu o carro, a gente vendeu para uma prima da Dani. E eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa que eu ouvi. Eu falei para essa pessoa, mas porque ela estava, nossa, mas aí então nós vamos vender o nosso carro, eu vou pegar um financiamento. Eu falei, não, avisa lá. Aí eu liguei e mandei a mensagem, falou, você não vai vender seu carro agora, você não vai pegar empréstimo, enfim, não precisa me pagar agora. Eu vou transferir o carro para o seu nome, você vende o seu carro com calma, venda bem o seu carro, e aí você me paga do jeito que você quiser. Eu vou estar lá nos Estados Unidos, eu não vou nem ficar olhando, você que deposita lá e me presta conta, eu vou estar ocupado, sei lá o que Deus vai fazer lá, né? Então você se vira aí. Tá bom assim? Mas tá bom, né? Desse jeito. E Deus deu essa oportunidade de fazer igual. Irmãos, isso é... Uau! Ser igreja. Como é bom fazer isso. É inacreditável. Deus falou no coração, aqui, ele me lembrou, na hora que a pessoa falou, ele me lembrou na hora. Casa Verde, Gitsi Ozaki, lá, Celtinha, faça igual. Eu fiz igual. Nossa, Deus pode fazer igual fez com você em outras pessoas. A sua experiência de vida, assim como a minha, de lutas, de dor, Deus pode usar a sua dor para curar outros. Deus pode usar as suas bênçãos para curar outros. Talvez você ouvindo o que Deus fez por mim, você acredite agora, Deus faz. E eu vou voltar a acreditar. E eu queria orar então pela igreja, para que Deus possa despertar, igual o evento que a gente teve, né? Despertar no seu coração. Deus é um Deus que comparece. Faça junto com Ele. Vamos orar? Deus, eu quero colocar a igreja de Presidente Prudente nas Tuas mãos. Nós cremos nos milagres que o Senhor faz. Tu não és o Deus de ontem, Tu és o Deus de agora. Tu és o Deus do amanhã. Todas as coisas estão na Tua mão. E nós queremos participar disso, Deus. Do Teu reino, da expansão do Teu reino, daquilo que o Senhor vai fazer aqui. Deus, sonda cada coração. Só o Senhor sabe aquilo que cada um aqui precisa. Cura cada coração. Restaura cada coração. Incentiva cada coração, Deus motiva cada coração, para que eles possam participar daquilo que o Senhor vai fazer, para eles não ficarem olhando de longe, mas terem essas experiências. Deus, que eles enxerguem claramente como o Senhor tem feito conosco. Não há dúvidas daquilo que o Senhor está fazendo. Que eles participem, desfrutem da grande bênção, Deus, que é viver contigo. Deus, usa esses 10 anos para transformar a Tua igreja, a cada vida aqui. Começar de hoje, a começar de cada coração aqui, colocando o coração disposto ao Senhor. Desafia cada um aqui a sair da zona de conforto e entrar neste lugar onde tudo depende do Senhor, onde eles entendem que o Senhor é provedor de todas as coisas. Nos ensina, Deus. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Creio que a igreja foi tremendamente edificada nesta manhã pelo testemunho. É uma ministração de vivência, né? Não é simplesmente uma teoria, mas é uma vivência, né, desse casal, né, desses irmãos queridos, e que nos incentiva a prosseguirmos. Amém? Então isso se torna pilares, se torna um legado para esta igreja, para essa comunidade, onde nós, pela misericórdia do Senhor, nós geramos esse casal e estamos enviando esse casal para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Então é alegria, né? Mas é um quê de tristeza, mas é uma dinâmica do reino de Deus. Então vamos tentar enxergar esse movimento na perspectiva do reino de Deus, né? Então
Acho que é a dinâmica do pai e da mamãe, que quer sempre ter os filhos debaixo das asas, né? Mas não é esse projeto, né? O projeto de Deus é nós de educarmos, passarmos valores e princípios, eles alçarem voos. E a comunidade do Senhor tem esse movimento também. Nós geramos, alguns permanecem, amém? Amém? Pastor, eu via tanto esses voos também. Ore para Deus, né? Mas cada um é cada um. Deus é um Deus que realmente nos surpreende tremendamente. E como isso me edifica, me fortalece. E particularmente Deus na fala, né, desse casal, da importância, né, de sonhar, né, os sonhos de Deus, e sonhos que venham espantar o meu coração. E diante disso, a gente provar, né, pela fé, o sobrenatural de Deus. E Deus levantando recursos, pessoas do improvável. Então é algo que tenho experimentado muito nesses dias. É o Deus que se move, né, de maneira muito ímpar, de maneira sobrenatural, através dos improváveis. Pessoas, recursos, fontes, que a gente tenta canalizar. Não é daqui que vai surgir. E Deus fala: nananina, você está totalmente enganado, é por aqui. Deus, você me surpreendeu de novo. Desde quando, né? A criatura vai surpreender, né? Surpreender Deus, né? Mas é Deus que sempre nos surpreende, amém? E eu creio que semana que vem vocês vão estar aqui ainda, né? Isso, então foi só uma palhinha, né, desse tempo, né, de envio. E vamos terminar então nesse momento nos levantando e terminando com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo onde nós podemos ouvir um pouco da trajetória, da experiência, desse mover do Senhor sobre a vida desse casal. Muito obrigado por eles transitar em nosso meio, de nós nos conhecermos de fato e verdade, e nós queremos realmente agradecer e enviar, ó Deus, esse casal em nome de Jesus Cristo para as nações, que sejam profissionais, ó Deus, profissionais com a bandeira do reino de Deus, Senhor Pai, em nome de guarda de todo mal, de todo acidente. Ó Deus, que o Senhor amplie cada vez mais o coração, a mente, a emoção, ó Deus, do Henrique e da Dani. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém.